Olá pessoal, a partir dos textos que temos postados no Facebook, algumas pessoas me perguntaram se eu não poderia gravar alguns vídeos ensinando a arte da caiça, falando dos textos que eu tenho postado lá. Aí eu pensei, falei, bom, vamos fazer uma tentativa, vamos ver como é que sai. Não tenho nenhuma experiência em gravação de vídeo, esse tipo de coisa assim. Então vamos ver o que vai dar. Se der certo, se o pessoal gostar, a gente pode até continuar. Não tem nenhum sistema sofisticado de gravação, nada. A coisa é muito simples, é muito caseira mesmo. Vamos ver como ficará. Bem, e a primeira aula, esse primeiro tema, será da montagem do tabuleiro. Então, essa série de vídeos, assim como a série dos nossos textos, é direcionada, é voltada para as pessoas que não sabem ou não conhecem muito bem o xadrez e quer conhecer, quer se inteirar, quer aprender acerca do jogo. Bom, então nós vamos ter no xadrez o tabuleiro e as peças. O tabuleiro é este que vocês estão vendo aí, compostas de 64 casas, alternando entre casas escuras e claras, ou brancas e negras. Isso não importa. Então, o que importa é a alternância dessas cores. É o mesmo tabuleiro da dama. Agora, a diferença é que nós devemos saber posicionar o tabuleiro corretamente. E se nós observarmos o tabuleiro, nós podemos ver que ele é composto de duas grandes diagonais. Essa diagonal branca e uma diagonal escura ou negra, que é essa aqui. Bom, para que eu saiba se o tabuleiro está corretamente posicionado, é só observar que essa diagonal branca deve estar à direita do jogador, seja jogador de negras ou jogador de brancas, não importa. Então, na mesa, nós vamos pôr o tabuleiro entre os dois jogadores, cada um senta de um lado, e eu observo, olho para o tabuleiro. A diagonal branca está à minha direita? Sim, então o tabuleiro está na posição correta. Se não for, se por acaso for essa diagonal negra que estiver aqui à minha direita, está incorreta. Então esta é uma dica de como a gente vai saber se o tabuleiro está perfeitamente posicionado. Um outro detalhe é que no tabuleiro real, muitas vezes não tem esses números e essas letras em redor dele. Alguns tabuleiros já vêm com essas marcações, mas não é comum você encontrá-lo. Se vier, ótimo, já facilita, então, para você posicionar o tabuleiro, já está muito mais fácil. Só olhar as letras aqui embaixo e os números na vertical, você já sabe que o tabuleiro está corretamente posicionado. Bom, nesse caso aqui, o tabuleiro ele é numerado em colunas e linhas e diagonais também. Então tem 3 elementos que nós vamos encontrar no tabuleiro: as colunas, as linhas e as diagonais. Então nós vamos ter diagonais claras e diagonais escuras. Vamos ter as colunas que vão ter alternância de cores nos quadrados, né? E nas linhas também. Cada quadrado deste é dominado de casa. Então são as casas do tabuleiro. E nós vamos ter então aqui a casa A1, a casa B1, a casa C1 e assim sucessivamente. Da mesma forma a casa A2, a B2 até a casa A8. E assim vai, nós temos então até a casa A8 e a coluna H8, ou a casa H8.
É isto. Sobre o tabuleiro, os principais temas que devemos guardar primeiro, a grande diagonal branca deve estar à direita do jogador e que as colunas são numeradas por letras, que vai de A a H, e as linhas são numeradas por números, que vai de 1 até o 8, então a 8ª linha. Muito simples. Agora então vamos colocar as peças nesse tabuleiro. Bem, então temos aqui o tabuleiro, a réplica do tabuleiro, só que agora com casas brancas e azuis, mas isso pouco importa. Temos aqui o conjunto de peças brancas e o conjunto de peças negras. Então vamos pôr primeiro os peões, que é o mais fácil. Então os peões brancos vão ocupar a linha, a segunda linha, toda ela. Então nós vamos ter 8 peões. E os peões negros vão ocupar a 7ª linha. Então vamos ter também 8 peões negros. Aí é muito fácil. Certo? Um outro detalhe, que na hora que eu estava colocando os peões, me veio à mente, mas agora fugiu novamente. Bem, sim, lembrei. No xadrez, o primeiro jogador a mover as peças são sempre o branco. Sempre as peças brancas é que fazem o primeiro movimento. Então, o jogador que está com elas fazem o primeiro movimento. Bom, e quem vai ficar com as brancas? Isso é combinado previamente. Muitas vezes, o mais comum, quando nós vamos jogar uma partida com alguém, a gente fazia o sorteio. A gente pega um peão branco e um peão negro, põe nas mãos, fecha as mãos. Atrás, a gente coloca para trás, obviamente, faz o sorteio dos peões e coloca para a pessoa escolher. E é aquela peça que a pessoa escolher que você vai jogar. Se você escolher o peão branco, quem escolheu o peão branco vai fazer o primeiro movimento. E quem escolheu o peão negro vai ser o defensor. Então nós temos o exército atacante, que é o branco, e o exército defensor, que é o negro. Agora, obviamente, no desenrolar da partida, do jogo, isso pode inverter. Pode ser que o negro venha a ser o atacante e o branco vai acabar sendo o defensor. Mas, a priori, de início, o exército branco é o atacante e o exército negro é o defensor. Obviamente que, dependendo da abertura, isso varia. Tem aberturas que é defensivas, tem aberturas que é mais agressivas e mais atacantes, né? Joga mais no ataque, esse tipo de coisa assim. Bem, isso são detalhes. Ok, agora vamos lá posicionar as torres. Elas é muito fácil, porque elas vão ocupar as bordas do tabuleiro. Se ocupar as bordas, então é muito fácil. Nós vamos ter uma torre numa das bordas e a outra na outra borda, ou seja, na casa A1 e na casa H1. São 2 torres. Vamos lá para as negras. Se ocupa as bordas, então uma torre na H8 e outra torre na casa A8. Está aí. Ao lado das torres vem os cavalos. Então, ao lado das torres vem os cavalos. Então, tem um cavalo branco ao lado das torres, são 2 cavalos, 2 torres, 2 cavalos. Então, nós vamos ter um cavalo na casa B1 e um cavalo na casa G1. E o cavalo negro vai ocupar a casa B8 e o outro cavalo negro na casa G8. Tá aí. Ao lado da cavalaria, dos cavalos, nós vamos ter os bispos. Então vamos ter também 2 bispos. Um bispo na casa C1 e um bispo na casa F1.
ao lado dos cavalos. E aí nós vamos observar que nós vamos ter um bispo na casa branca e um bispo na casa negra. Nós vamos observar também que nós vamos encontrar uma torre inicialmente na casa negra e uma torre na casa branca. A mesma coisa os cavalos, tá vendo? Um cavalo na casa branca e um cavalo na casa negra. Vamos lá postar os bispos das negras. E é muito fácil. Se você posicionar as peças brancas, posicionar as negras, é fácil, porque vai só replicar. Então, as peças vão estar sempre uma de frente para a outra. Tá vendo? Uma torre de frente à outra, um cavalo de frente ao outro, um bispo de frente ao outro. Então, o bispo negro vai para a casa C8. E o outro bispo para a casa F8, porque ele vai estar de frente ao seu adversário. Então, as peças no xadrez assim, vai estar uma de frente às outras. A outra. Bem, colocamos os bispos. Agora vamos colocar as damas, que é a peça mais poderosa do xadrez, abaixo do rei. E o rei é a peça que tem valor infinito. Se perdermos o rei, perdemos a partida. Então, abaixo dele é a dama. E a dama, por incrível que pareça, também tem um poder acima do rei, em termos de poder relativo. Bem, nós vamos ter uma dama que vai ficar do lado na casa D1 e a dama negra de frente a ela na casa D8. Aqui vamos observar um detalhe interessante, que a dama branca vai estar numa casa branca e a dama negra na casa negra. Aí, a única peça que resta agora é o rei. Vamos colocar o rei na casa E1 e o rei negro na casa E8. Aí nós vamos observar um detalhe interessante, que o rei é o contrário da dama. O rei branco vai estar numa casa negra e o rei negro numa casa branca. Então a majestade, se eu quero saber, as minhas peças estão corretamente posicionadas no tabuleiro, aí existem algumas dicas. Primeira dica: o rei branco vai estar sempre numa casa negra, inicialmente, e o rei negro numa casa branca. Eu já guardei isso, vou observando o tabuleiro e vou saber se minha peça, se meu tabuleiro está corretamente montado, se minhas peças estão corretamente posicionadas para iniciar a partida. A segunda dica é essa das damas. Se a minha dama branca está numa casa negra, está errado. Então ela tem que estar na casa branca e a dama negra na casa negra. Uma outra forma de eu saber se meu tabuleiro está corretamente montado é observar o seguinte. Vamos então aqui dar um OK aqui. Vamos observar o seguinte. Pelas essas anotações que temos ao lado do tabuleiro. Ou seja, as colunas, as torres, sempre vai ocupar a coluna A, o cavalo a coluna B, o bispo a B e G, o bispo a coluna C e F, a dama a coluna D, só lembrar, dama, D de dama, e o rei a coluna E, os reis a coluna E. Então as damas sempre vão estar na coluna D e os reis na coluna E. Sabendo disso, já fica fácil saber. Se eu já coloquei o rei e a dama inicialmente, que são os primeiros mais fáceis de serem colocados, a partir do momento que eu coloquei os dois, colocar os demais ficam fácil. Porque do lado do rei nós vamos ter um bispo e um cavalo e uma torre, nessa sequência. Do lado da dama, nós vamos ter um bispo, um cavalo e uma torre. Da mesma forma aqui. Se eu coloquei as peças brancas, eu já sei que as peças negras vai estar uma de frente para a outra. Então fica fácil.
Tenho que me preocupar mais só colocar as peças brancas, e as negras vão ser consequências. Porque vai uma sempre estar de frente para a outra. Correto? Bom, é muito simples. Assim, a minha partida, o meu tabuleiro já está corretamente montado. Agora é começar o jogo, que é aí uma outra história. Nós vamos ver o movimento de cada uma das peças. Eu tenho que aprender esses movimentos. Então, o primeiro ponto é eu aprender a montar o tabuleiro corretamente, porque este vídeo aqui se propõe a ensinar isso. E logo após eu aprendi a montar corretamente o tabuleiro, com as respectivas peças, agora é aprender o movimento de cada uma delas. E isso vai ser objeto da próxima aula. Uma aula para cada peça. Ok? Espero que tenham gostado e que realmente tenha sido de auxílio e ajuda para aqueles que estão se iniciando, para aqueles que ainda não conhecem o jogo. Muito bem. Tchau.